Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. Crise global a caminho, um aviso foi dado. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que eu possa viver e sempre pregar a Tua palavra com verdade e retidão. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Crise global a caminho. Um aviso foi dado. Olha o chefe da ONU, secretário da ONU, falando para todos o que está acontecendo com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã e o que está causando esta guerra sobre alimentos, sobre os preços que estão subindo. Olha o que ele falou. Não posso mostrar as imagens, porque dá direitos, direitos autorais, mas eu vou relatar o que ele falou nesse pronunciamento. Apesar de cessar-fogo frágil, as consequências estão a piorar drasticamente a cada hora que passa. Estou profundamente preocupado com a restrição dos direitos e das liberdades de navegação na área do Estreito de Hormuz, dificultando a entrega de petróleo, gás, fertilizantes e outros produtos essenciais, perturbando os mercados de energia, transporte, manufatura e alimentos e sufocando a economia global. Primeiro, quando as restrições foram levantadas hoje, as cadeias de abastecimento levarão meses para se recuperar, prolongando uma menor produção econômica e preços mais elevados. O crescimento econômico global deste ano ainda cairá de 3,4% para 3,1%. A inflação global que vinha diminuindo subirá de 3,8% para 4,4%. E o crescimento do comércio global de mercadorias diminuirá de 4,7% no ano passado para cerca de 2%, com algumas interrupções significativas nas cadeias de abastecimento. Estas consequências não são cumulativas, são exponenciais. E quanto mais tempo essas artérias vitais estiverem bloqueadas, mais difícil será reverter os danos e maior será o custo para a humanidade. Os países em desenvolvimento serão os mais afetados, pois o colapso da dívida impede a sua capacidade de lidar com a perda de empregos, o aumento da pobreza e mais fome. A crise já garantiu perdas para os meses que virão, e cada dia em que os navios não podem circular aumenta esses custos e amplifica os impactos em toda a economia global. Então, povo de Deus, esse foi o relato do secretário da ONU. Vamos continuar vendo as notícias. Aumenta os temores de fome global à medida que a crise de Hormuz ameaça uma interrupção de escala semelhante à de Suez, que pode durar 8 anos. Isso me parece, sabe o que me parece? O sonho do faraó, lá de José, que sonhou com 7 vacas gordas e que veio as 7 vacas magras, que comiam as vacas gordas, trucidavam as vacas gordas, e também sonhou com o ramo de milharal bonito, transcendente, que pegou milharal mirrado, as folhas de milharal mirradas, sem milho, vazia, que
comeu os que estavam com o milharal cheio. E ele não sabia o significado desse sonho. E ninguém no palácio conseguia interpretar o sonho do faraó. E tinha um hebreu que estava preso por ser caluniado, que era José. E José foi chamado, foi lembrado pelo copeiro que anos antes tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E acertou com retidão. E ele foi chamado para interpretar, estava diante do faraó e interpretou que seria 7 anos de fartura, que continuaria a fartura, mas que viria 7 anos de fome, e que toda aquela abundância que foi lembrada, que estava vivendo na abundância de comida, de beber, tudo, seria esquecida. E que devia de se preparar. Que um homem pudesse colher a terça parte das colheitas durante esses 7 anos de fome, esses 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de fome tenha comida para todos. E o que vai acontecer agora, se isso for verdade? Que eu acho que é verdade. Acho não, eu tenho certeza que é verdade. O que vocês têm que fazer? Estocar alimentos. É como se fosse assim, é como no tempo de José. Ele estocou todo o milharal, todos os grãos, toda a plantação. Ele estocou de grãos. E foi muitos. Durante 7 anos ele fez isso. Porque os 7 anos de fome chegou e ele tinha comida para todos. E o que vai acontecer agora é a mesma coisa. Vamos ter que estocar comida. Para que quando chegar a fome, temos comida para comer. Vocês estão preparados? Por quê? Sempre falei aqui no meu canal, esta guerra vai se expandir até quando for necessário. E o que vai acontecer? Uma crise estupenda, que vai ser fome, pestes, vai ser generalizada. E o que vai acontecer? Vai pedir clemência ao Papa. Acaba com essa guerra. Precisamos comer, precisamos beber. Põe a paz nisso. E o que vai acontecer? O Papa vai pôr paz nisso, vai acabar com as guerras, e o que vai acontecer? Vai ser o único líder do mundo. Aí vai culminar para o decreto dominical. Ele, sendo o único líder do mundo, vai se unir com os Estados Unidos da América. Vai implantar o decreto dominical, a nova ordem mundial, como os presidentes passados falavam. Precisamos de uma nova ordem mundial. Vai acontecer. Analistas alertam que os temores de uma fome global estão aumentando à medida que os preços dos alimentos sobem e os frágeis cadeias de suprimentos são pressionadas durante a crise do Estreito de Hormuz, elevando o risco de uma interrupção prolongada da escala da crise de Suez, que pode durar 8 anos. Amigo, não é brincadeira. Quando a gente fala aqui, a gente é taxado de falador, fala demais, inventa coisa demais. Não é. Estou mostrando evidências, sites falando sobre isso. Não é eu que estou falando. O chefe José Andrés alerta para uma possível fome mundial que pode durar vários anos devido à guerra com o Irã. Quer dizer, esta guerra vai implantar a crise. A crise de Hormuz pode empurrar dezenas de milhões de pessoas para a pobreza.
O secretário-geral da ONU alertou que a escala da crise no Estreito de Hormuz pode empurrar dezenas de milhões de pessoas para a pobreza, provocar um aumento acentuado de fome global e potencialmente levar o mundo à recessão. Quer dizer, site do Vaticano, hein? Que é a besta que sobe do mar. E um encorajamento, uma poesia para nos encorajar de não se esmorecer e sim acreditar que Deus está no controle de tudo e que nós não devemos nos preocupar. Olha aqui esse homem, Thomas DeWitt, Talmage on Nutrition Best Games, Gênesis, página 83, falou: quando Davi andava em fuga pelo deserto, ele estava sendo preparado para se tornar o suave cantor de Israel. A cova e a masmorra foram as melhores escolas em que José foi diplomado. O furacão que desmantelou a tenda de Jó e matou seus filhos preparou o homem de Uz para o magnífico poema que tem sido o encanto de todas as épocas. Não existe outro meio de extrair da palha o trigo, senão trilhando-a. Não há outro meio de purificar o ouro, senão queimando-o. Quer dizer, Davi era pastor, mas andava com Deus. O coração dele estava voltado para Deus. Foi escolhido o rei de Israel. Passou por perseguições primeiro. Não foi escolhido e já foi reinar. Não, cresceu, passou por perseguição do rei Saul e nessa perseguição triunfou. José foi vendido pelos irmãos, maltratado pelos ismaelitas que foi vendido. Foi vendido para o senhor lá do Egito e a mulher do senhor o acusou de se aproveitar dela. Foi martirizado, preso. E depois disso tudo, foi o governador do Egito. Jó perdeu tudo. Perdeu os seus filhos, sua tenda, e além disso, ficou todo machucado. Mas foi preparado para ser o chefe de Uz, que tem um poema encantador de todas as épocas. O ouro tem que se purificar, tem que queimar ele para ser o ouro. Nada vem fácil nessa vida, povo de Deus. Ah, eu não quero passar por provações, não quero ser testado. É porque você é um incrédulo. Se você crê em Deus e pensa que vai viver uma vida boa, brilhante, esquece. Você vai sofrer em algumas etapas. Por que isso? Para te preparar para o futuro, para ser um homem leal. Você pensa o quê? Que não teve problemas na sua vida? Você acha que isso é um martírio na sua vida? É um mártiro para a sua vida? Não é. É para te preparar para as coisas que vai vir. Então, povo de Deus, não desista. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!